Salve, salve, pessoal. Salve, salve, associado Soma, amigos do Mercado Farma. Estamos aqui, então, para analisar o ano de 2025, entender quais foram as estratégias, as ferramentas, as categorias, os produtos que mais cresceram em 2025 e também para falar, obviamente, de 2026. Sem previsões, mas, na verdade, com estudos de mercado, através de auditores, falando o que realmente são as tendências, né, para esse ano de 2026. Está aqui do meu lado o Igor, nosso especialista em inteligência de mercado, né, Igor, para nos ajudar nessa análise aqui. Boa tarde, Igor, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Realmente, Paulo, é muito importante a gente analisar o cenário de 2025 para a gente entender quais que foram os focos, quais que foram as tendências para o ano de 2025 e também é muito importante a gente já começar a se preparar também para o ano de 2026 e é por isso que a gente trouxe esses dados. Show. Então, com base em números, com base em resultados, a gente fala de 2025, com base em projeções reais, né, dos principais auditores do mercado, a gente fala do que vem por aí em 2026, que já começou. Né? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai começar, na verdade, falando sobre, como é o nosso costume sempre nas análises mensais, falando sobre o mês de dezembro, que ficou faltando, a gente tem que falar, né? Exatamente. Vamos falar rapidinho sobre o que aconteceu em dezembro e depois, em seguida, a gente entra para o ano, para 2025 como um ano todo, integral. Então, mês de novembro, graças a Deus, mais uma vez, foi um crescimento muito bom do mercado farma como um todo, né? Então, todo o mercado farmacêutico brasileiro cresceu 14,44%. E a rede soma, graças a Deus, crescemos mais de 2% a mais, né? Crescemos 16,51% em dezembro de 2025, né? Em relação a dezembro de 2024, nós tivemos um faturamento aí, né? Muito maior, então isso eleva o nosso crescimento aí, né? Graças a Deus, estamos no caminho certo. A gente tem que trabalhar para seguir nessa pegada aí em 2026 também. Mas, falando especificamente da linha de propagados, né, a gente tem um crescimento no Brasil maior que a rede soma. A que se deve isso? Né? A gente já sabe, principalmente a questão do Mounjaro, que ainda está restrito, né, nas grandes redes, nas redes da Abrafarma. Né? A gente com muita luta consegue alguma coisa, mas ainda muito pouco, né? E aí isso impacta fortemente no nosso mercado. Se a gente tirar Mounjaro ali, a gente cresce mais do que o Brasil. Mas, como tem o Mounjaro, a gente cresce 15,3% e o Brasil 18,5%. Né? Em genérico, aí sim, a gente cresce praticamente 5% a mais que o Brasil, né? A gente cresce bem. Em similares, o mercado todo de similar, ele vem perdendo. Obviamente, a gente vai falar mais sobre isso, entender mais sobre isso, mas a tendência é continuar nisso porque não está se lançando mais similares, né? E não está lançando muito mais genéricos hoje, então o similar vai perdendo o mercado, né? Para os propagados, que estão sempre com inovação, sempre com novos produtos, e com os genéricos, né? Que conseguem acompanhar. Já em perfumaria, lindo, maravilhoso, um crescimento de 21%, né? Quase o dobro do mercado brasileiro. As nossas farmácias finalmente, né, depois de tanta gente falar aqui nas nossas análises, estão crescendo muito em perfumaria também, não é isso, Igor? Exatamente. E entendendo, né, Paulo, que hoje em dia não é só realmente vender medicamentos e sim trabalhar com um portfólio bem maior para estar aumentando o faturamento das farmácias. Foi o tempo que a gente vendia só remédio, agora a gente vende também remédio, né? Também até remédio. Então, a gente destrinchou aqui para a gente fechar essa análise de dezembro, aonde que a gente mais cresceu, que foi em cuidados com bebê, né, dermocosmético e higiene pessoal, onde teve o maior crescimento. O Brasil cresce bem, mas a rede soma cresce muito mais do que o dobro nessa área, né? Então, é uma área que vale a pena as farmácias investirem nela, porque é onde tem uma oportunidade grande aí de crescimento, certo? Exatamente. Então vamos falar do Brasil inteiro agora, mais do ano inteiro de 2025, né? Exatamente, não tem como a gente falar de mercado farma se a gente não falar dos indicadores do Brasil, né, Paulo? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente, como o Igor disse, se nós temos o mercado farmacêutico que cresce muito alheio ao crescimento do Brasil. O Brasil, a gente vê lá um crescimento de 2%, né? 2,25%, 2,26%. Deixa eu dar o zoom aqui, né? Para quem não enxerga bem igual eu. 2,26%, né? A gente tem um crescimento de 2025, mas no mercado farma a gente cresce 12, 13, 14% aqui, né? E aqui no Brasil,
A previsão para 2026 de PIB ainda não é tão boa assim, né? É de 1,8 para 26 e 27, são as previsões do mercado, né? Mas, por outro lado, a gente tem muita notícia boa, né? A gente tem uma inflação bem dentro da meta, né? A gente teve uma inflação dentro da meta nesse ano, com a inflação em queda para 2026, são as projeções, são as previsões, né? O IGPM, que mede muito aí, né, os reajustes de contratos, isso impacta muito na indústria, né, nos prestadores de serviço. Então, IGPM negativo em 2025, isso é uma notícia muito boa. E das melhores, que é o desemprego, né, que segue em queda forte, graças a Deus, né? Então, a gente tem um nível de desemprego caindo, mais pessoas trabalhando, uma renda média subindo. Mais dinheiro circulando. Exatamente, mais dinheiro circulando. As pessoas com mais poder de compra, elas vão consumir mais em todo lugar. Principalmente no cuidado com a saúde, né? No cuidado com a beleza. Então, por isso que a gente cresce muito nessa área, né, Igor? Exatamente. Até aqui, coisas boas para 2026, né? Que ótimo, né? Isso, agora a gente vai entender, né? Agora no canal de farmácias, né? No mercado farmacêutico, a gente acabou de analisar o Brasil. Agora, pessoal, a gente vai entender como que funciona os canais de farmácia. Lembrando, todos os dados que a gente mostrar para vocês agora são auditados pelo IQVIA, tá? Que é uma das maiores plataformas aí do mercado farma que a gente tem atualmente, né, Paulo? Então, brevemente, eu vou explicar para vocês aqui vou explicar para vocês como que é separado os canais de farmácias dentro do IQVIA. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter as redes, né, que são grupos de mais de 6 lojas. Então, a gente tem ali alguns exemplos, que é a Abrafarma, Massifarma. A gente também tem as associações e franquias, né, que ali entra a Rede Soma, a Abrafad, Fecofar e Febrafar. E também a gente tem as independentes, né, que a gente colocou ali que pertencem a nenhuma bandeira. Então, realmente, elas estão sozinhas aí nesse mercado tão grande e tão competitivo, né, Paulo? Sim. Então, toda vez que a gente falar de redes, nós vamos estar falando desse grupo aqui, ó, né? Da Abrafarma, né? Da Cifarma, de todas das grandes redes aqui. Arraia. Isso, Drogazil, né? Esse pessoal todo. Quando a gente falar de associativismo e franquias, a gente vai estar falando de modelos como a Rede Soma, né? De franquias e outros modelos de associativismo, né? A gente trouxe aqui algumas associações, como a Abrafad, que a Rede Soma faz parte, a Fecofar, que é uma outra associação, e a Febrafar também. E quando a gente falar de independentes, entenda-se aquela farmácia que pode estar no bairro, pode estar no centro da cidade, pode estar numa grande cidade, numa pequena cidade, mas que não faz parte de nenhum tipo de associativismo, que está navegando sozinha ali, né? Por opção dela ou não, ela está caminhando sozinha, né? Então, só para a gente entender o que a gente vai falar daqui para frente, né? E aí a gente se depara com um gráfico muito interessante que a IQVIA mandou para nós, né, Igor? Isso aí. Mostrando como que está distribuído, então, né? Essas bandeiras dentro do mercado brasileiro, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe, pessoal? Hoje a gente percebe que o que domina realmente o mercado aí é as grandes redes, né? Com aí cerca de quase 60%. Também as associações e franquias, a gente chega ali mais ou menos 25%, né? Lembrando que os crescimentos ali em cima, em valores, o crescimento com base na IQVIA foi de 11,31%, então o mercado crescendo em valores. E também a gente olha as unidades, crescendo um pouco abaixo dos valores, mas de 4,15%. Unidades que a gente considera mesmo a caixinha do produto, cada código de barras. Então a gente consegue perceber, pessoal, realmente ali no gráfico de 2025, a gente consegue perceber que de 24 para 25, o que mais chama atenção também são as independentes, que elas vêm perdendo o mercado, principalmente porque o mercado cada vez mais competitivo, essas farmácias elas meio que brigam sozinhas. Então, realmente, as independentes aí a gente vê que tem uma participação de mercado um pouco menor em comparação às outras, onde redes e associações e franquias vêm crescendo de um ano para o outro, né, Paulo? Sim, sim. Acontece também o fato da independente, Igor, ela aí está migrando para algum associativismo, né? Então isso também contribui, né, para o crescimento. Porém, quando a gente estuda, quando vem os dados do IQVIA auditados, isso é base com base, né? Então a gente consegue ver realmente o crescimento loja a loja, e o grande problema da independente é isso. Menos acesso à tecnologia, menos acesso à informação leva a um crescimento e um crescimento menor que o mercado e, naturalmente, uma perda grande de mercado aí, né? Vamos lá, então? Agora, pessoal, a gente vai olhar o período dos últimos 5 anos, né? Que é de 2021 até 2025. Então, esses gráficos mostram para nós, ali, os primeiros gráficos do lado esquerdo, mostra a quantidade de lojas, né? Então, no mercado brasileiro atual, o crescimento de lojas abertas vem crescendo aí cerca de 2% em média.
e também a gente vê essas vendas nos últimos 5 anos, que a gente percebe que ano a ano já cresce 2 dígitos. E quando a gente pega esse período maior, a gente verifica realmente que cresce acima de 2 dígitos no mercado farmacêutico no Brasil. Então, um mercado aí que já vem em expansão, todos os anos crescendo. Então, com esse crescimento, o mercado fica cada vez mais competitivo. Então, é muito importante que drogarias já se antecipem realmente para os anos que estão por vir, porque realmente, quanto mais o tempo passa, mais crescimento, mais concorrência e mais competitividade, né, Paulo? Uma coisa que eu gostaria muito de destacar aqui nesse slide especificamente é o faturamento por loja. A gente sempre mostra isso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, nesse gráfico aqui, especificamente, o faturamento, como cresce o faturamento das lojas das grandes redes, atingindo hoje uma média de R$765 mil, né? R$765 mil por mês, né? Média de faturamento. Isso. Então, quando a gente pega aqui e vai lá para o associativismo, que é onde nós estamos, na faixa de 140 mil, a gente vê que é um mercado que dá para crescer muito ainda, né? Não, tem muito espaço para crescer, né? Então, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de crescimento nessa linha, né? Vamos lá, sobre a evolução do varejo farmacêutico, né? Então, a gente tem, no geral, de 2025, esse aí é uma tela que a gente mostra em toda a análise de todo mês, mas essa é a completa de 2025. A gente tem, então, o mercado total brasileiro que cresce 11%, e a gente pegar esse mercado, a gente vê que 5,1% disso são lojas novas, né? Lojas que abriram novas lojas, novas portas. 6,8% de todo o crescimento do mercado brasileiro está vinculado ao preço médio do mix em lojas maduras. Então a gente coloca aí a inflação, que já teve de 4%, 5%, né? Mais ou menos, foi a correção da alta de medicamentos, né? E mais um crescimento real ali, né? De 1%, 2%, né? No preço do produto, que passa a ser um produto de maior valor agregado, né? E o volume em lojas maduras, então volume de 0,6%. E perde porque fecha 1,4% das lojas que abriu. Isso no mercado brasileiro como um todo, né? A gente pegando esse gráfico aqui. Se a gente for analisar a Rede Soma, em mercado, a gente cresceu em 2025 13,3%. Né? Somos 2,3% a mais que o mercado brasileiro. A gente só perde em crescimento para esse povo aqui, ó, mais uma vez, da Abrafarma, das grandes redes, né? Porque eles cresceram 14,7%. Tem uma explicação para isso também, né, Paulo? Que dá 1,4% aqui, que está muito vinculado à abertura de novas lojas, né? Porque lojas novas, 5,7%, a Soma abriu 4,4%, então se a gente vê, a gente está crescendo igual a eles, o número de fechamento de lojas, no nosso caso, é menor do que eles, né? Eles também fecham lojas e isso impacta também no negócio, no crescimento como um todo, né? Então, a gente está numa pegada boa, a gente tem, né, um número interessante e, mais uma vez, o que preocupa, o que chama a atenção no geral, né, é esse povo aqui, são as independentes, que precisam de crescer mais, mas está faltando fôlego aqui, né? E cresce 2% ao ano. Se a gente for imaginar, ela perde muito mercado porque ela não cresceu sequer o aumento do medicamento, que foi 4%, 5%. 5%. Né? E o que mais chama atenção, Paulo, realmente a gente consegue ver o fechamento ali por bandeira, e a gente acabou de falar das independentes, ela fecha cerca de 5% das lojas delas. Então, o que acontece? Isso joga o crescimento muito para baixo, porque muitas farmácias das independentes realmente fecham. E a gente também olhou isso no IQVIA, né? Então são dados diretamente de lá. E a gente também colocou uma matéria, né, Paulo? Também do panorama farmacêutico mostrando o fechamento das independentes. A gente citou isso na última análise. Na última análise. O ano de 2025, ele teve mais lojas fechadas do que mais lojas fechando do que lojas abrindo. Isso, né? Nos últimos 2 anos, 24 e 25. Anos, exatamente. E aqui, pessoal, a gente colocou rapidamente para vocês, essa matéria está lá no Panorama Farmacêutico, se vocês tiverem interesse de ler a matéria. Aqui mostra realmente a quantidade de lojas fechadas no ano de 2025, que foi aproximadamente 10 mil farmácias, dentre elas farmácias de pequenos e médios portes e também farmácias independentes. E o problema disso tudo é que dessas 10 mil farmácias fechadas, o maior volume fica mais captado nas independentes. Cerca de 88% desse total foi apenas independentes que fecharam. O que mostra realmente
independentes têm que ter alguma bandeira e procurar esse tipo de ajuda. Na verdade, a ajuda tem que vir antes mesmo de abrir, né? Pode ser que seja melhor não abrir a farmácia, né? Que essas muitas farmácias dessas que abriram e fecharam é porque, de fato, abriu sem estratégia, sem análise de ponto, né? Mas vamos lá que o nosso tempo é curto, a gente tem que falar de coisa boa, né? Então aqui a gente tem um gráfico mostrando para vocês o crescimento do mercado versus o crescimento da rede soma, né? Então, de 2024 para 2025, a gente cresceu 13,26%, né? E o mercado farmacêutico brasileiro, 11,3%, né? Essa é informação de Selim, né? Com base nas informações, as auditorias do IQVIA, né? Exatamente. Lá é tudo considerado preço de compra, que eles estimam um preço de venda, né, Paulo? Isso. Então já trazem aí essa informação para nós. Aqui um gráfico mostrando o crescimento geral do país comparado com a rede soma. A gente cresce praticamente todos os meses acima do Brasil, né? Acho que teve... São 9 meses. 9 meses, né? Então, o resultado chega no final do ano com um crescimento maior, né? Então, vamos lá. Uma informação importante que você trouxe para nós aqui, né, Igor? Que você falasse um pouquinho sobre esse slide aí. É isso aí, pessoal. Esse slide a gente consegue entender onde fica captado a maior informação de farmácias dentro do Brasil, dentro das cidades brasileiras. Então, o que a gente consegue perceber? Na parte de cima tem o total de PDVs, né, com a quantidade de farmácias brasileiras, e embaixo rede soma. Então, a gente vê que nas metrópoles, cidades grandes, o que é mais concentrado ali, né, Paulo, são redes que realmente dominam esse mercado. E hoje em dia, o que mais tem informação de farmácias, aí, onde tem mais farmácias alocadas dentro das cidades, são cidades médias e cidades pequenas. Então, ali fica mais concentrado nesse tipo de cidade. E o que a gente percebe, Paulo, é que realmente o que domina realmente, a gente percebe ali, as metrópoles e cidades grandes são redes. Então, aquele mercado para eles já está mais que saturado. Então, eles tendem a partir para cidades médias e também cidade pequena. Então, é muito importante para você que faz parte dessas cidades pequenas e cidades médias, realmente vocês alinharem o seu portfólio, realmente verificar os seus relatórios, para quando essas farmácias de grande rede chegarem na sua cidade, você já está devidamente preparado. E também é muito importante a gente falar sobre isso nas metrópoles e cidades grandes. Realmente, algumas farmácias, elas estão nessas metrópoles e cidades grandes, então elas acham que só por estar em uma cidade maior, ela já pode estar ganhando mercado. Mas não, aí que essas farmácias realmente precisam ter mais atenção, porque as redes já estão engolindo esse tipo de cidade, né, Paulo? Sim, e vejam bem, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? É óbvio que tem mais farmácias em cidades médias e pequenas, porque, obviamente, no Brasil tem mais cidades médias e pequenas do que, obviamente, metrópoles e cidades grandes, né? Isso é normal. Agora, a presença, por exemplo, da Rede Soma, e eu vejo, no geral, do associativismo nessas farmácias, é que preocupa, porque... Será mesmo, né, que dentro de 2.200 farmácias tem 83 farmácias soma, né? Enquanto que isso dá o quê? 16% mais ou menos ali? 16%, 3%, né? 4%, alguma coisa assim. E quando a gente vai para cidades pequenas, olha só, o número cresce muito, vai para 6% na presença ali das farmácias fazem parte da soma. O que a gente está alertando, pessoal, é que o que o Igor falou, às vezes eu penso que estou na cidade grande e eu não tenho que estar em associativismo, eu nem estou falando para entrar para a soma, para algum associativismo, se você está em cidade grande, você tem que entrar. Porque o acesso à informação, a planejamento, a estrutura de tecnologia que hoje o associativismo tem que te entregar, né, que é o que você concorre hoje com as grandes redes, é isso que vai fazer a diferença, sabe? Não adianta ficar brigando com o canivete e a grande rede vir com a metralhadora na mão. Não vai dar para ganhar essa guerra, né? Então, assim, o que a gente observa muito é essa questão. A gente queria alertar isso aí, por isso que a gente trouxe esse gráfico aí, para a gente ver como que isso está acontecendo aí, né, nesses anos. Né? Vamos seguir aí, porque uma coisa importante também que o Igor trouxe para nós, pessoal, é essa participação das categorias dentro das lojas, né? Qual a diferença que tem, por exemplo, na soma, né, que é um modelo de associativismo, para o Brasil no geral, né? E o Brasil no geral, a gente tem algumas coisas que a gente pode ver como oportunidades, né? Na soma, a gente tem algumas coisas que a gente pode ver com uma oportunidade ainda maior
que é quando a gente vai olhar, por exemplo, aqui, que a gente está vendo ali, De 2025? De 2025, para A gente consegue analisar ali, pessoal, ele vai muito também de perfil de lojas, né? Então, o que acontece? A gente vê uma oportunidade muito grande na parte da perfumaria, né? Que hoje representa uma fatia de mercado, a segunda maior fatia de mercado entre o Brasil inteiro. Não, e aqui... tem um tempão que a gente está mostrando isso, né? A gente já conseguiu melhorar, mas a gente não consegue melhorar pouco. Se a gente pegar 2024, Igor, para 2025, a gente, mesmo crescendo 30%, a gente ainda, em participação, em market share, em participação dentro da loja, ainda tem um vácuo, ainda um buraco muito grande para a gente crescer em perfumaria. Se o Brasil tem, dentro das lojas, 34% da venda é perfumaria, na soma a gente tem 25%, cara, a gente tem muita oportunidade para crescer. Né? Exatamente. A gente também vai ver até as projeções, né, Paulo, que realmente perfumaria para o ano de 2026 vai ser um grande diferencial. Aqui, pessoal, a gente também está mostrando o crescimento dos medicamentos. Então, a gente vê ali que a Rede Soma cresceu em todas as categorias e mesmo a gente falando do market share, lá, né, Paulo, lá atrás, da representatividade da categoria de perfumaria, a gente vê que a perfumaria na Rede Soma ela vem crescendo. Igual o Paulo acabou de falar, a gente já está começando a ter esse perfil de começar a trabalhar melhor com a perfumaria, mas assim, tem muito mais potencial para trabalhar em cima dessa categoria. A grande dificuldade também está no tamanho das lojas, né? A gente vem falando aqui há muito tempo, compra um boteco do lado, derruba a parede e amplia a loja, porque para vender perfumaria, para vender não medicamentos, a gente precisa de espaço na farmácia. E a farmácia, para ela ter venda espontânea com o cliente, ela precisa de um salão de vendas grande, né? Bastante gôndola, a exposição e a comunicação bem feita. Exatamente. A gente está chegando lá. E também tem que saber trabalhar com o produto específico, saber expor ele dentro da farmácia, não só saindo comprando, realmente entender como que está ali o seu mercado para comprar o produto certo, expor de maneira correta e aí tá aumentando o faturamento. Perfeito, Igor. Vamos lá. Crescimento na linha de perfumaria especificamente. Vamos falar só sobre essa questão agora. Onde que a gente cresce mais, né? Aonde que tem mais oportunidades. Isso aí, pessoal. Aqui a gente vai ter 4 subcategorias dentro da linha de perfumaria pelo IQVIA que a gente vai ter. Tem mais, né? Aqui a gente está olhando as perfumarias assim. As mais importantes. Exatamente. Que vai ter PEC, que é cuidados pessoais, né? Que entra tudo que é cuidado pessoal. Então vai entrar hidratante, shampoo, condicionador, entra aí, tá? Depois a gente vai ter o PAC, que é tudo que é relacionado à saúde ali também, né, com cuidado com o paciente, seringa, agulha, gaze. A gente vai ter também os NTR, que são os nutricionais, tudo que é alimento dentro da farmácia também. E também a gente vai ter os OTCs, que são os não medicamentos com foco na saúde. O Paulo já até riscou ali para nós um destaque muito importante, pessoal, são esses dois de baixo, que são os nutricionais e também os OTCs. Nutricionais, Paulo, que a gente vem falando muito na análise de mercado, a conveniência, batendo muito nessa tecla da conveniência, e também vitaminas e suplementos que a gente olha também no caso das marcas próprias, que é um diferencial das farmácias Rede Soma também, né? É importante a gente lembrar que finalmente as farmácias abriram os olhos para isso, né? Para essa oportunidade de mercado, né? As pessoas estão cuidando hoje muito mais da saúde do que cuidavam antes da pandemia, né? Então as pessoas se cuidam mais, vão muito mais para a academia, praticam mais exercício e também fazem suplementação. Então, tá atento a isso aí. O mercado cresce muito no Brasil, 16,66 em nutricionais, 12,3 em vitaminas e suplementos, né? Mas a Rede Soma cresce o dobro que o mercado, na maioria deles, na maioria das vezes, muito por causa da marca própria que você falou, que a gente está aprendendo a trabalhar ainda estamos engateando com isso, né? Mas também por causa da própria demanda do cliente, que hoje chega na farmácia, ele não consegue entender, por exemplo, não ter, às vezes, o leite para o filho que ele usa, um leite especial, né, que está ali em nutricionais, não é isso? Isso. Não consegue entender, por exemplo, não ter uma barra de chocolate, uma barra de whey, uma barra, né, um alimento saudável, né, para ele comer na hora. Então, a farmácia já está abrindo o olho para isso, mas tem muita oportunidade ainda para essa questão também. É uma categoria que vai crescer muito mais daqui para frente ainda. Exatamente. Né? Agora, pessoal, passando agora para o crescimento das áreas da farmácia, que a gente ainda dá um foco maior dentro da perfumaria. E o que a gente pode destacar aqui, Paulo, eu gostaria de falar com o pessoal, a gente tem os crescimentos, né, que a gente vê que Nutricosmético cresce muito na Rede Soma, por exemplo, a gente vê cuidados com o paciente também crescendo muito no Brasil, mas é muito importante a gente ver a representatividade dessas categorias dentro do mercado geral. Então é muito importante a gente dar um foco ali, pessoal, higiene pessoal, que é o famoso HB, e a gente consegue ver também cuidado bebê infantil. Ali no HB, um crescimento de 3,20, só que é muita representatividade, né? Então são
são muitos produtos, muita busca em cima dessa subcategoria, e também a gente consegue perceber que a segunda representatividade ali é cuidado bebê infantil, e nessa sim teve um crescimento muito alto de 2024 para 2025. Então a gente tem que estar atento a essas questões. Aí você olha para a sua farmácia, a gente falando de números aqui, mas você olha para o balcão, olha para o salão de vendas da sua farmácia e enxerga essas linhas aí. Como é que está o cuidado bebê infantil? Como é que está cuidados ao paciente? Como é que está Nutri Cosméticos, né? Saúde sexual e saúde masculina é onde nós estamos crescendo mais, né? Isso. E aí, como é que está a minha higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que o Brasil, né, tá crescendo muito também, né, aumentou muito a representatividade, aí a gente precisa de crescer mais dentro do nosso negócio, né? Então, se o Brasil cresce 6,5 e a gente cresce 3,2, opa, acende um alerta que eu tenho oportunidade aqui na minha farmácia de colocar. E aí, essa linha, pessoal, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ela vive muito de lançamento, né, Igor? Isso muito. aí. Tem que estar atento. Lançou no fim de semana, na segunda já tem que estar na gôndola, porque tem gente procurando. O pessoal vai procurar, né? Então a gente tem que estar atento a essa questão aí, né? A gente trouxe também um ranking dos laboratórios, né, para a gente entender como é que está essa performance, e é lógico que Novo Nordisk está lá em cima, né, Igor? Está lá em cima, por causa do Ozempic também, do Wegovy, né? E o que mais chama atenção também nesse ranking de propagados seria o Lilly ali, né, Paulo? O Monjaro, ali tem um crescimento de quase 1000%. Né? Fazendo os estudos aqui, a gente percebe que só de Monjaro foram 4,5 bilhões em faturamento só em 2025. Então, assim, é um crescimento assim, muito alto, muito por conta também do Monjaro. Um crescimento enorme. Que puxou o crescimento farmacêutico todo para cima, né? Infelizmente, estamos na briga para conseguir ter em todas as farmácias, porque não está dando conta da produção, então está indo para, né, as outras farmácias da Abrafarma, a maioria. Isso é um problema que a indústria tem que resolver, o Brasil tem que resolver, né? Mas a gente vê que uma indústria que faturou 490 milhões em 2024, e em 2025 faturou 5 bilhões, né? Como é que você consegue dar conta dessa logística, dessa produção? É né? muita então, assim, coisa. É um crescimento enorme mesmo, a gente vê o que uma molécula pode fazer, né? Como país, com a indústria, isso vem impactando em tudo mesmo. Né? Mas, enfim, a gente tem grandes parceiros como a Che, que está lá também em segundo lugar, um dos maiores faturamentos do Brasil. Né? A gente tem muita gente boa também crescendo, indústria inclusive brasileira mesmo, né? Crescendo também. A gente tem que estar atento a essas oportunidades aí. Né? A gente viu aqui em relação a gente viu a matéria aqui de quebra de patentes, que está essa briga aí agora, né, no Congresso para poder aumentar o tempo das patentes, justamente porque o que está acontecendo? Os genéricos estão entrando com tudo nesse negócio. Né? Então, mas vamos lá. Em similares também, a gente tem aqui, está em primeiro lugar, né, já tem um bom tempo a Neoquímica, o CIMED, que vem também projetando também em segundo lugar, na linha de similares especificamente, o Teuto, um grande parceiro nosso também, que cresceu 20% só em similares, né? E similar não é uma linha que vem crescendo tanto, né? Porque carece de lançamentos também, né? E o lançamento está mais aqui nos genéricos, que à medida que vai caindo as patentes, vai lançando novos genéricos. E aí a gente vê em faturamento em primeiro lugar o EMS, em segundo o Euro. Laboratórios de crescimento muito alto, né? Para 14%, 20%. Sim. Isso aí é uma... A ideia de lançamentos é que alimenta o mercado farmacêutico. A gente observa isso, né? Então, a farmácia também tem que estar atenta ao lançamento. O que vai lançar? Já até pedir para poder ter, né? Vamos dar uma acelerada, nosso tempo está acabando. Quando vai falar de cuidados com o paciente, obviamente, vem P&G, vem Kimberly, aqui nós estamos falando de fralda descartável, né? Estou falando toda essa linha aí que acaba esse pessoal entrando na frente. Uma coisa interessante que eu queria destacar, não dá para passar despercebido, a gente tem que estar de olho no que o nosso concorrente está fazendo que dá certo. Aí. E aqui, em 8º lugar, eu vi isso e assustei, com o crescimento de marca própria da Pague Menos, cara. 42% de crescimento em marca própria. Os caras já estão ali em 8º lugar em cuidados com o paciente, cara. Exatamente, totalmente... Farmácias Pague Menos trabalham com essa parte de categorias da Pague Menos, né? É o que reforça o que a gente falou, da marca própria, o diferencial que traz para a farmácia, né, Paulo? E eles crescem muito por causa disso, porque quando o cliente chega na farmácia deles, a prioridade é vender o que eles têm, que é a marca própria deles, né? Então eles trabalham muito bem isso e já atingiram 405 milhões de faturamento em marca própria em 2025. É um crescimento absurdo, parabéns pelo trabalho bem feito, e nós que não somos bobos, vamos
seguir nessa linha também. Vamos tentar copiar, seguir nessa linha. As farmácias Soma trabalhando. Hoje já tem quase 200 SKUs em marca própria, SKUs. Né? Dá para ter um crescimento grande também. O que a gente vai sortear aqui hoje. Pois é. O sênior mesmo é muito bom, né? Então vamos lá. Em cuidados pessoais, a Unilever cresce bastante e está dominando em primeiro lugar, né? Depois vem a P&G. E laboratórios de OTC, né? União Química, CIMED, isso é Mercado Brasil, né? Isso. Na linha de nutricionais, obviamente, a Nestlé e Danone ali, Nestlé muito na frente, né? E a Danone vem crescendo muito também. Então, é aquele negócio, quando vai crescendo, começa a incomodar. Uma coisa que me chamou muita atenção foi Coca-Cola. Olha que interessante. Coca-Cola chegando aqui, crescendo 21%. Né? E muitas farmácias nossas sequer têm esse produto na farmácia, né? Então, a gente tem que estar aberto a essa questão. A PepsiCo também, né? Que é uma linha também que as farmácias têm que ter. Então, tem muita coisa de chocolate aí, Ferreiro, né? Red Bull. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades aí, meu povo, né? A gente tem uma linha muito grande para crescer. Opa, 2026 chegou. Agora depois de a gente ter analisado todos os dados aí de 2025, é muito importante a gente já ver as projeções, as expectativas que a gente tem para 2026, né, Paulo? A gente trouxe alguns dados aí. De cara, nós vamos ver o crescimento, né? A projeção de crescimento. Isso aí, pessoal. Lembrando, tudo é auditado pelo próprio IQVIA, tá? Ali é uma manchete que a gente tem, realmente, do Brasil deve crescer de 8% a 12%, tá, pessoal? Ali são o gráfico, né, de 2025 até 2029, o cinza mais claro e o cinza mais escuro. O mais claro é o retail, né, que vai pegar aí farmácias, indústrias e distribuidores, e também o não retail, que vai pegar tudo isso que eu falei, mas também vai pegar ali o governo e clínicas. Hospitais, né? Isso. E fazendo essa junção, a gente tem ali uma expectativa de crescimento para o mercado farmacêutico para 2026, um crescimento de 10,6%. Né, Paulo? Então é extremamente importante para farmácias, para você, dono de farmácia, realmente se planejar para 2026. Realmente já chegar nesse mercado, já chegar realmente nesses meses de 2026, já com planejamento de quanto você pretende faturar e, lógico, fazendo as estratégias corretas para chegar nesse faturamento. Isso não acontece por osmose, não. Por osmose aí tem que mexer. Trabalho. Tem que mexer o doce, como é que fala em Minas, né? Mas isso, as previsões são boas. Aqui a gente trouxe também as previsões por categorias, né? Então, principalmente as categorias de maior consumo, né? A gente vê todas as categorias com uma projeção muito interessante. Isso né? aí, o que a gente tinha acabado de falar lá atrás, pessoal, também nas projeções, alimentos, bebidas e conveniência, com a projeção de crescimento de 19% para 2026, que a gente reforça também, ter esse tipo de categoria na sua farmácia é muito importante. Aquele HPPC também ali, higiene e beleza, que a gente falou que também está tendo muito foco aí dos consumidores. Igual a gente sempre fala, né, Paulo? Hoje o pessoal já está comprando essas seringas aí de medicamentos igual, Ozempic também para beleza e também perfumaria. Então, na parte de higiene pessoal, realmente uma projeção de crescimento de 12%. Um crescimento muito interessante para todo mundo. Tem que já se preparar. Lembrando que a projeção de crescimento para o Brasil do nosso PIB é de 1,8, então ninguém pode reclamar do mercado farmacêutico. Se você está no mercado farmacêutico e está reclamando da vida, corrija a sua rota. Porque, na verdade, num país que cresce 1,8, o mercado projeta crescer 10,6, você tem uma categoria ali de alimentos, bebidas e conveniência, 19% de crescimento, isso vai sair de algum lugar. Né? Então, a gente tem que se preparar, tem que colocar isso nas farmácias para vender, para que a gente possa crescer faturamento. Isso não vai acontecer se você não mexer. Você tem que mexer, né? Mas o mais importante que a gente queria trazer de informação, vai crescer quem, né? Vai crescer quem estiver preparado com essas categorias, com o mix de produtos ideal, quem tiver precificação, mas quem tiver, o que a gente conclui aqui na Soma é quem tiver tecnologia nas mãos, né? Então, 2026 a gente tende como a era da tecnologia, é onde a gente mais vai crescer, é onde tem mais oportunidade para crescer. Por quê? Porque através da tecnologia a gente não vai trabalhar menos, mas a gente vai trabalhar da forma correta. Da forma analítica, do jeito que deveria ser, né? E naquilo que a gente faz melhor. Se eu tenho, por exemplo, tecnologia para me dar suporte, eu vou concentrar naquilo que eu gosto mais de fazer, que é atender bem o meu cliente, que é conversar com o meu cliente, atender no balcão, e eu deixo a tecnologia cuidar. E a gente está caminhando muito para isso. Né? A gente desenvolveu aqui na Soma o Soma AI, que é um conjunto de inteligência artificial que vai nos dar suporte, né, dar suporte para a farmácia, para que ela deixe essa parte de gestão de compras, de mix,
né? Essa análise de mercado, do que está acontecendo em volta dela, com o concorrente, quanto que está vendendo o mercado, quanto que cresceu o concorrente, quanto que ele cresceu. Todas essas informações por conta de inteligência artificial, ele vai conseguir ver tudo isso num painel com 10, 15 minutos, que ele quiser por dia. Tudo na palma da mão. O dia que quiser, a hora que quiser. Exatamente, até na beira da praia, se ele quiser. Mas ideia que dono de farmácia tem tempo para isso. Né? Mas quando a gente entende que tecnologia serve para nos ajudar a crescer mais rápido e focar naquilo que é o mais importante, ele vai conseguir focar na parte de atendimento, que é onde o dono de farmácia, onde o balconista de farmácia, onde todo mundo que está ali dentro é bom. Né? Então a farmácia ela faz duas coisas, pessoal. Ela compra e vende. Né? No meio disso tudo aí, existe uma palavra que a gente nunca pode esquecer, que é gestão. Né? Dentro de gestão entra toda a questão de melhor compra, né? O quanto eu cresço, o melhor preço que eu vou vender, o melhor preço que eu vou comprar, toda a parte de lucratividade, como que está a minha lucratividade, aonde que eu lucro mais, qual a categoria que está me ajudando a crescer mais, qual a categoria que está trazendo mais dinheiro para o meu caixa, qual a categoria que ajuda a pagar a folha de pagamento. Exatamente. Né? Além de analisar o financeiro da drogaria, ele consegue também analisar o mercado onde ele está inserido, que também é muito importante. Saber onde você está localizado e como os concorrentes próximos aí estão trabalhando. Busque inteligência artificial para o seu negócio, para a sua farmácia. Tá? Isso não é repetição de que se ouve, é repetição do que está acontecendo. Né? Então, sua farmácia precisa de ter tecnologia e usar essa tecnologia. Né? Não dá para, em pleno 2026, a gente com o IA funcionando, você querer que o seu balconista anota numa folha de papel as entregas do dia, que ele anote num caderno qual é o falteiro do dia. Hoje a gente tem todas as informações que conseguem ler a venda do seu mercado, do seu concorrente, saber o que o seu concorrente está vendendo que você não está vendendo, e isso vai aumentar o seu faturamento, porque você vai passar a ter um mix mais completo e ter aquilo que o seu cliente vem buscar. Então aqui não é propaganda da Soma, a ideia não é essa, mas é só para alertar isso. Daqui para frente é tecnologia. Você vai ter que ter tecnologia e se adaptar a isso, porque senão a gente corre um risco muito grande de ficar fora do mercado, né? Exatamente. E também, pessoal, aqui é a realidade das farmácias hoje. Tudo que a gente vem falando aqui, realmente a gente tem que trabalhar com um portfólio maior de produtos, não só produtos vendidos, também ali o que a gente pode entregar dentro da farmácia, né? O que a gente pode analisar aqui também, né, pessoal? Realmente aí no Soma aí que a gente está falando, como não é uma propaganda, e a gente sabe disso, mas é de extrema importância que a tecnologia ande em conjunto com a sua farmácia. Por quê? Como você vai ficar atendendo ali, realmente tendo esse contato com os seus clientes, realmente deixar trabalhando ali e realmente só vir e ter os insights precisos na sua mão já é muito importante. E o que a gente pode falar também, pessoal... Olha que interessante aqui, vamos até dar um zoom aqui para o pessoal ver, mas aqui a gente tem um exemplo aqui de análise da farmácia, a gente tem aqui o perfil de vendas do BRIC dessa farmácia e o perfil de vendas da farmácia dele. Então a gente está falando do Brasil, mas aqui é de uma loja específica e de um mercado específico, né? Então ele tem aqui, ele consegue analisar quais as oportunidades que ele está perdendo, né? Então se ele tem aqui uma venda mais baixa que o mercado em perfumaria, ele consegue ver essa oportunidade, né? E também já entrega os produtos que ele pode comprar. Fazer com que ele cresça. Aqui mesmo nesse mercado a gente tem aqui um gráfico que mostra, né, a venda dele de perfumaria, como que está, a venda da loja dele aqui, a venda do mercado, né? Então isso faz muita diferença. Né? Então análise de mix, tudo isso aqui vai ajudar. É importante que a gente esteja atento a essa questão da tecnologia. Cara, gostando ou não, você tem que fazer. Só que tecnologia muitas vezes parece algo complexo, você não tem que saber programar, dono de farmácia, você só tem que clicar botão. É isso que a gente tem que aprender a fazer, né? Mas a gente está com o nosso tempo terminando já. Uma outra tendência que a gente viu muito grande para esse daqui para frente, para 2026, é um paradoxo entre tecnologia, né, inovação e o que era antigo, né? Porque a farmácia, que é o hub de saúde, né? A farmácia voltando a tratar do paciente como tratava, do cliente como tratava, né, antigamente através do hub de saúde. Isso aí, então, pessoal. Aquilo que a gente não dava tanto valor, que a gente estava concentrado só em vender remédio, lembrar que a farmácia daqui para frente, ela já está sendo vista pelo cliente como uma central de cuidado com a saúde e com a beleza. Então ela vai procurar a farmácia para aplicação de medicamentos, ela vai procurar a farmácia para avaliar a bioimpedância, avaliar o corpo, se ela está bem, como é que está, colocação de brincos, né? Vacinas.
toda essa parte de monitoramento aí da saúde, diabetes, hipertensão, fazer consulta com farmacêutico, ter telemedicina, exames clínicos. E aí você fala, Paulo, como é que faz com esse negócio todo? A gente criou um hub para poder atender as farmácias em todas essas demandas. A gente vai falar muito sobre isso em 2026, quando a gente fala de tecnologia, mas também trazendo para a farmácia, né, fazendo essa integração da farmácia tecnológica, da farmácia, né, que vê futuro, com a farmácia que traz o bom do passado, que é o relacionamento com o cliente, que é o cuidado com o cliente. Uma farmácia extremamente completa e linka também muito o que a gente falou. As grandes redes aí meio que invadindo cidades pequenas, cidade de médio porte, e ele já vem trabalhando esse tipo de serviço dentro dessas farmácias. Então você já dando esse passo à frente para quando esse tipo de concorrente chegar, você já vai ser referência nesse tipo de serviço. Já está pronto, né? Exatamente. Quando eles vêm com fubá, a gente já está com algo pronto, né? Já está. Mas enfim, e a outra coisa que a gente queria falar para vocês, para a gente encerrar, é convidá-los para participar da nossa convenção, né, de 2026, agora em agosto, 14 e 15 de agosto. A gente já tem confirmado aí o Mário Sérgio Cortella para palestrar para nós. Temos vários palestrantes ainda para a gente confirmar e publicar para vocês. 2 dias de muito conhecimento e excelentes negócios. A gente deixa o convite para vocês aí, né? Na convenção também a gente já vai poder analisar, né? Pelo menos mais da metade do ano, né? Em agosto a gente já tem os números até julho, totalmente confirmando isso que a gente está falando aqui agora. Isso aí. Né? Então a gente vai se ver lá e a gente vai fazer essa análise novamente para a gente entender isso. O primeiro semestre do ano foi exatamente como a gente previu aqui, né? Mas são coisas que já estão acontecendo. Bom, chegou o final da nosso estudo aqui, da nossa live. Agora a gente tem um sorteio para a gente saber os ganhadores desse kit com, né, 5 latas de Sênior Forte. Você vai consumir ou vai pôr na farmácia para vender, né? A gente vai passar para o sorteio, então. Agradecer vocês pela audiência. Qualquer dúvida também, vocês têm a oportunidade de chamar o consultor da Soma, conversar com ele, entender um pouco mais e falar com a gente também quando for preciso. Fica à vontade. Exatamente. Vamos lá para o sorteio, pessoal? Aí, pessoal, lembrando que o sorteio a gente fez lá no Instagram, tá? Tinha que comentar o @ da drogaria para estar participando aí também do sorteio. O sorteio de 3 kits, né? Sênior Forte, 5 latas, tá? Então vão ser 3 ganhadores. A gente vai colocar na tela aí agora. Vamos lá. Sorteando aí já. Primeiro sorteado é o William, que comentou a drogaria Farma RIS JC. Depois a gente vai entrar em contato com você e tá mandando o seu kit. Wesley, o segundo ganhador aí, Nova Farma Drogaria. Parabéns. E também Cristina Farma, @Cristina Farma aí, Cristina Farma, também você foi mais uma ganhadora. Então, pessoal, a gente vai entrar em contato com vocês aí, realmente, e tá encaminhando esses kits para vocês. Vocês foram ganhadores, meus parabéns. E obrigado por ter participado dessa live aí também, do sorteio, ter comentado lá, ter dado engajamento aí para nós. Muito obrigado, né, Paulo? Isso, deu para a gente estudar um pouquinho do mercado, igual você falou. Quando estiver chegando a nossa convenção, os números atualizados, para realmente confirmar tudo que a gente falou. Sim, desejamos sucesso para todos vocês no mercado farma, trabalhar bem o nosso cliente, conversar com o cliente, foco no cuidado da saúde das pessoas e o resto vem por acréscimo. Excelente 2026, estamos começando ainda, dá para fazer muita coisa, planejar, colocar tecnologia, colocar humanização no processo. A gente sabe que vai crescer muito e vamos crescer junto, vamos somar crescimento, somar valores, não só monetários, mas valores também de cuidados com o paciente, né, de bem-estar para as pessoas, que é isso que a gente foca aqui na Soma também. Então, um abraço para todos, sucesso para todos. Muito obrigado, pessoal.